Os vasos capilares são vasos sanguíneos que constituem uma rede complexa de tubos muito delgados. Através de suas paredes, ocorre a maior parte do intercâmbio entre o sangue e os tecidos adjacentes. Os capilares são compostos de uma única camada de células endoteliais que se enrola em forma de tubo. O diâmetro dos capilares varia de 8 a 12 micrômetros e sua extensão normalmente é de 50 a 100 milímetros. Calcula-se que o comprimento total do conjunto dos capilares do corpo humano alcance 96 mil quilômetros. Quando cortados transversalmente, observa-se que a parede dos capilares é, em geral, formada por 1 a 3 células, as quais repousam em uma lâmina basal, cujos componentes moleculares são produzidos pelas próprias células endoteliais. O núcleo da célula endotelial, em geral, se projeta para o interior do lume do capilar e seu citoplasma contém poucas organelas. Os pericitos são células presentes em vários locais ao longo dos capilares e de vênulas pós-capilares e apresentam longos processos citoplasmáticos envolvendo porções de células endoteliais. Os pericitos são envoltos por uma lâmina basal própria, a qual, por sua vez, pode fundir-se com a lâmina basal das células endoteliais. Após a ocorrência de lesões no tecido, os pericitos diferenciam-se para formar novos vasos sanguíneos e novas células no tecido conjuntivo, participando desse modo do processo de reparação dos tecidos. Os pericitos representam uma população de células-tronco mesenquimatosas indiferenciadas. A existência de miosina, actina e tropomiosina nos pericitos sugere que essas células também têm uma função contrátil. Os capilares sanguíneos podem ser reunidos em 4 grupos, dependendo da continuidade da camada endotelial e de sua lâmina basal. São eles o capilar contínuo ou somático, o capilar fenestrado ou visceral, o capilar fenestrado e destituído de diafragma e o capilar sinusoide. O capilar contínuo ou somático é caracterizado pela ausência de fenestras em sua parede. Esse tipo de vaso capilar é encontrado em todos os tipos de tecido muscular, em tecidos conjuntivos, glândulas exócrinas e tecido nervoso. Em algumas regiões, mas não no sistema nervoso, há numerosas vesículas de pinocitose em ambas as superfícies, apical e base lateral das células endoteliais. Vesículas de pinocitose são responsáveis pelo transporte de macromoléculas em ambas as direções, apical e base lateral das células endoteliais. O capilar fenestrado ou visceral é caracterizado por grandes orifícios ou fenestras nas paredes das células endoteliais, os quais são obstruídos por um diafragma. Este é mais delgado que a membrana plasmática da própria célula e não tem a estrutura trilaminar típica de uma unidade de membrana. A lâmina basal dos vasos capilares fenestrados é contínua. Esse tipo de capilar fenestrado é encontrado no rim, no intestino e nas glândulas endócrinas. O terceiro tipo de vaso capilar é o fenestrado sem diafragma, característico do glomérulo renal. Nesse tipo de capilar, na altura das fenestras, o sangue está separado dos tecidos apenas por uma lâmina basal muito espessa e contínua. O quarto tipo, o capilar sinusoide, apresenta caminho tortuoso e diâmetro bem maior do que o dos demais capilares, entre 30 a 40 micrômetros, o que reduz a velocidade da circulação do sangue. Suas células endoteliais formam uma camada descontínua, sendo separadas umas das outras por espaços amplos, e a lâmina basal é descontínua. Nesse tipo de capilar, macrófagos são encontrados entre as células endoteliais. Os vasos capilares sinusoides são encontrados principalmente no fígado e em órgãos hemocitopoéticos,
como a medula óssea e o baço. A estrutura da parede desses vasos facilita muito o intercâmbio entre o sangue e os tecidos. Os vasos capilares anastomosam-se livremente, formando uma rede ampla que interconecta pequenas arteríolas com vênulas pós-capilares. As arteríolas ramificam-se em vasos pequenos envoltos por uma camada descontínua de músculo liso, as meta-arteríolas, as quais terminam por formar os capilares. A contração do músculo liso das meta-arteríolas ajuda a regular a circulação capilar em situações em que não seja necessário que o fluxo sanguíneo ocorra através de toda a rede capilar. Em alguns tecidos, existem anastomose arteriovenosas, possibilitando que a arteríola se esvazie diretamente em vênulas. Essas interconexões são abundantes no músculo esquelético e na pele das mãos e dos pés. Quando vasos de uma anastomose arteriovenosa se contraem, todo o sangue é forçado a atravessar a rede capilar. Quando eles relaxam, um pouco de sangue flui diretamente para uma veia em vez de circular nos vasos capilares.